Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fatos Antigos. No vídeo de hoje, vamos embarcar uma jornada pela história de um dos conflitos mais significativos do século XX, a Guerra do Vietnã. Nesse vídeo, vamos explorar as causas, os eventos-chave, as estratégias utilizadas e as consequências dessa guerra devastadora. Prepare-se para uma imersão na história enquanto mergulhamos no contexto e nas complexidades desse conflito que marcou profundamente o cenário geopolítico mundial. Para compreender a Guerra do Vietnã, é essencial entender esse contexto histórico. Precisamos voltar mais no tempo e entendermos o que foi a Revolução Francesa da Indochina. A colonização francesa da Indochina foi um processo que ocorreu no século XIX, quando a França expandiu seu império colonial para o sudoeste asiático. A região da Indochina era composta pelos territórios que hoje correspondem ao Vietnã, Laos e Camboja. A França estabeleceu seu controle sobre a área por meio de acordos, tratados e intervenções militares. Durante o período da colonização, os franceses exploraram recursos naturais e impuseram seu sistema político, cultural e econômico na Indochina. O Vietnã foi transformado em uma colônia francesa conhecida como Indochina Francesa. Os vietnamitas enfrentaram opressão, trabalhos forçados e desrespeito às suas tradições e identidade cultural. No início do século XX, os movimentos nacionalistas começaram a ganhar força no Vietnã. Um dos líderes mais proeminentes foi Ho Chi Minh, que se tornaria uma figura central na luta pela independência do país. Ho Chi Minh, inspirado pelas ideias de nacionalismo e comunismo, fundou o Partido Comunista do Vietnã em 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Indochina francesa foi ocupada pelo Japão. Ho Chi Minh viu essa ocupação como uma oportunidade para lutar pela independência do Vietnã. Ele estabeleceu a Liga para a Independência do Vietnã, também conhecida como Viet Minh, uma organização que buscava unir todos os vietnamitas na luta contra os ocupantes japoneses e a dominação francesa. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a França tentou retornar o controle da Indochina no Vietnã, e isso resultou em uma guerra de resistência liderada pelo Viet Minh contra as forças francesas. O conflito durou quase uma década, conhecido como a Guerra da Indochina, ou a Primeira Guerra da Indochina, e terminou com a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu em 1954. O acordo de paz assinado em Genebra, na Suíça, dividiu o Vietnã em dois: o norte comunista, liderado pelo Ho Chi Minh, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos. Essa divisão temporária era destinada a ser uma solução temporária até que eleições nacionais fossem realizadas para reunificar o país. No entanto, essas eleições nunca ocorreram devido à oposição dos Estados Unidos ao temerem uma vitória comunista. O sul do Vietnã, conhecido como República do Vietnã, tinha um governo não comunista liderado por Ngo Dinh Diem. Diem enfrentou desafios no seu governo, incluindo a insatisfação popular e a crescente insurgência comunista. Os Estados Unidos começaram a fornecer apoio militar e econômico ao governo do sul para conter a ameaça comunista. Essa divisão política e a crescente intervenção dos Estados Unidos no Vietnã levaram ao agravamento do conflito, culminando na Guerra do Vietnã. Durante a Guerra Fria, o Vietnã tornou-se um palco de rivalidade entre os blocos capitalista e comunista. O norte do Vietnã, liderado pelo regime comunista de Ho Chi Minh, recebeu o apoio da União Soviética e da China. Já o sul, apoiado pelos Estados Unidos, adotou um sistema capitalista. A política de contenção dos Estados Unidos desempenhou um papel importante no envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. A política de contenção visava impedir a expansão do comunismo em todo o mundo. Os Estados Unidos viam o Vietnã como um potencial dominó, ou seja, se o Vietnã caísse sob domínio comunista, outros países na região também poderiam seguir o mesmo caminho. Portanto, os Estados Unidos decidiram intervir para evitar a vitória comunista no Vietnã do Sul. Os Estados Unidos forneceram apoio militar e econômico ao governo do Vietnã do Sul,
aumentando gradualmente seu envolvimento no conflito. Eles treinaram e equiparam as forças armadas da República do Vietnã e começaram a enviar tropas para o país. Os Estados Unidos acreditavam que poderiam derrotar as forças comunistas por meio de sua superioridade militar e tecnológica. No entanto, a resistência armada no Vietnã do Sul contra o governo apoiado pelos Estados Unidos cresceu rapidamente. Os vietnamitas, que se opunham ao governo de Ngo Dinh formaram grupos guerrilheiros como o Viet Cong, que era composto por vietnamitas do Sul apoiados pelo Norte. Esses grupos lançaram uma insurgência contra o governo sul-vietnamita e as forças americanas. A resistência armada no Vietnã do Sul usou táticas de guerrilha como emboscadas, minas terrestres e ataques surpresas para enfraquecer as forças inimigas. Eles aproveitaram o terreno e a densa vegetação para se esconder e lançar ataques rápidos contra as tropas americanas e sul-vietnamitas. Essa resistência foi alimentada pela insatisfação com o governo do Vietnã do Sul, a corrupção, as desigualdades sociais e a presença estrangeira. A crescente resistência armada no Vietnã do Sul apresentou um desafio significativo para os Estados Unidos. Apesar de todo o apoio militar e as estratégias adotadas, a guerrilha vietnamita se mostrou resiliente e capaz de infligir pesadas baixas e desgaste às forças americanas. A guerra se tornou cada vez mais popular nos Estados Unidos, gerando protestos e divisões sociais internas. Esses fatores contribuíram para uma escalada do conflito, com os Estados Unidos intensificando seus esforços militares por meio de bombardeios aéreos, operações terrestres e o aumento do número de tropas enviadas ao Vietnã do Sul. Durante a Guerra do Vietnã, tanto os Estados Unidos quanto as forças vietnamitas adotaram estratégias e táticas específicas para alcançar seus objetivos. Superioridade militar. Os Estados Unidos confiavam em sua superioridade militar e tecnológica para derrotar as forças vietnamitas. Eles desdobraram um grande número de tropas no Vietnã do Sul, visando derrotar o Viet Cong e proteger o governo sul-vietnamita. Uso maciço de bombardeiros aéreos. Os Estados Unidos empregaram bombardeios aéreos maciços para minar as capacidades militares do Vietnã do Norte e interromper o fornecimento de suprimentos e reforços para as forças vietnamitas do Sul. A Operação Rolling Thunder foi uma campanha prolongada de bombardeio aéreo que visava minar a capacidade de luta do inimigo. Busca e destruição. Os Estados Unidos empregaram uma estratégia de busca e destruição que envolvia a localização e eliminação das forças vietnamitas por meio de operações de busca em áreas consideradas como redutos inimigos. No entanto, essa estratégia muitas vezes colocava as tropas americanas em desvantagem, enfrentando emboscadas e ataques de guerrilha. Guerrilha e tática de emboscada. As forças vietnamitas, tanto no norte quanto no sul, empregaram táticas de guerrilha, aproveitando o terreno e a vegetação densa para emboscar as tropas americanas e sul-vietnamitas. Eles atacavam rapidamente e desapareciam na selva, dificultando a identificação de seus esconderijos. Túneis e sistemas de túneis. Os vietnamitas construíram uma rede complexa de túneis no Vietnã do Sul, conhecida como Chu Chi, que era usada para abrigar tropas, armazenar suprimentos e lançar ataques surpresa. Esses túneis desempenharam um papel crucial na resistência vietnamita e forneceram uma vantagem estratégica contra as forças americanas. Guerra de atrito. As forças vietnamitas procuraram desgastar as tropas americanas e sul-vietnamitas por meio de uma guerra de atrito prolongada. Eles evitavam confrontos diretos quando estavam em desvantagem, optando por táticas de guerrilha e emboscada para enfraquecer o moral do inimigo e causar baixas. Suporte da população local. Uma das estratégias mais eficazes das forças vietnamitas foi o apoio da população local. Os vietnamitas buscaram ganhar o apoio e a confiança dos vietnamitas do Sul, apresentando-se como lutadores pela independência nacional e contra a presença estrangeira. Essas táticas de guerrilha, juntamente com a determinação dos vietnamitas, provaram ser um desafio significativo para as forças americanas. A Guerra do Vietnã foi um conflito complexo e duradouro.
com vários eventos chaves que tiveram um impacto significativo no curso da guerra. Vamos ver agora alguns desses eventos. Incidente do Golfo de Tonkin, 1964. O incidente do Golfo de Tonkin marcou um ponto de virada na participação direta dos Estados Unidos no conflito. Alegou-se que 2 navios americanos foram atacados por embarcações vietnamitas do norte, no Golfo de Tonkin. Esse incidente levou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar a chamada Resolução do Golfo de Tonkin, autorizando uma maior intervenção militar dos Estados Unidos no Vietnã do Sul. Ofensiva do Tet, 1968. A Ofensiva do Tet foi uma grande campanha lançada pelas forças vietnamitas do norte, especialmente pelo Vietcong, durante o feriado do Ano Novo Lunar vietnamita. As forças vietnamitas atacaram simultaneamente várias cidades de bases militares do Vietnã do Sul, surpreendendo as forças americanas e sul-vietnamitas. Embora as forças vietnamitas tenham sofrido pesadas baixas e tenham sido rechaçadas, a ofensiva abalou a confiança do público americano na guerra, mostrando que o inimigo era capaz de lançar ataques ousados em áreas urbanas. Batalha de Khe Sanh, 1968. A Batalha de Khe Sanh foi um cerco de 77 dias em torno da base militar de Khe Sanh, no Vietnã do Sul, pelas forças vietnamitas do norte. Acreditava-se que Khe Sanh era um alvo estratégico e simbólico para os norte-vietnamitas, que pretendiam repetir a vitória de Dien Bien Phu. As forças americanas e sul-vietnamitas defenderam ferozmente a base, enfrentando ataques constantes e bombardeios. Embora os norte-vietnamitas tenham conseguido cercar a base, os Estados Unidos lançaram uma campanha de bombardeio aéreo intenso, o que eventualmente os levou a abandonar o cerco. Esses eventos foram apenas alguns exemplos de que ocorreu ao longo da Guerra do Vietnã, um conflito marcado por batalhas sangrentas, estratégias em constante evolução e um alto custo humano. A queda de Saigon, ocorrida em 30 de abril de 1975, marcou o fim da Guerra do Vietnã e a vitória das forças comunistas do Vietnã do Norte sobre o Vietnã do Sul, pondo fim da divisão do país. Após a retirada das tropas americanas, em 1973, o Vietnã do Sul enfrentou dificuldades crescentes. O Vietnã do Norte, por sua vez, intensificou seus esforços militares e lançou uma ofensiva final em março de 1975, conhecida como a Ofensiva da Primavera. As forças norte-vietnamitas avançaram rapidamente pelo sul, enfrentando pouca resistência e provocando a queda de várias cidades importantes. Saigon, a capital do Vietnã do Sul, foi cercada pelas forças do Vietnã do Norte. O governo sul-vietnamita, liderado pelo presidente Nguyen Van Thieu, estava mergulhado em corrupção e enfrentava a falta de confiança da população. A evacuação de civis e funcionários estrangeiros começou em meio a caos e pânico. Em 30 de abril de 1975, as tropas do Vietnã do Norte chegaram ao Palácio Presidencial de Saigon. O governo sul-vietnamita entrou em colapso e a bandeira comunista foi hasteada no palácio, simbolizando a vitória do Vietnã do Norte e a reunificação do país. Esse evento também marcou o fim da presença direta dos Estados Unidos na guerra e a retirada total das tropas americanas. Após anos de conflito, a derrota do Vietnã do Sul marcou a unificação do país sob o regime comunista de Ho Chi Minh. A Guerra do Vietnã, que durou entre 1 de novembro de 1955 a 30 de abril de 1975, resultou em uma enorme perda de vidas. Estima-se que mais de 3 milhões de vietnamitas e 58 mil soldados americanos tenham perdido a vida. Além disso, muitos civis sofreram com o efeito do conflito, incluindo deslocamentos, violência e danos físicos e emocionais. A guerra dividiu profundamente a sociedade americana. Protestos em larga escala ocorreram em todo o país, com o movimento anti-guerra se tornando um dos principais movimentos de protesto na história dos Estados Unidos. Essa divisão afetou a política interna e a percepção pública da guerra. A Guerra do Vietnã teve um impacto duradouro na geopolítica do Sudeste Asiático. O conflito reforçou a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, bem como a rivalidade entre o bloco comunista e o bloco capitalista. Também influenciou outros países da região, como o Camboja e o Laos, onde ocorreram conflitos paralelos. O legado da Guerra do Vietnã é complexo e multifacetado. O conflito moldou não apenas o Vietnã,
mas também a consciência global sobre a guerra, a política e a diplomacia. Continua sendo um ponto de referência histórico importante e um lembrete das consequências trágicas e complexas dos conflitos armados. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, não esqueça de comentar e se inscrever no canal. A gente se vê então no próximo vídeo.